Boa tarde a todos, muito bem-vindos a esta sessão extraordinária do Instituto Português de Heráldica, em homenagem ao Sr. Dom Luís Gonzaga de Lencastre e Távora, 11º Marquês de Abrantes, 14º Marquês de Fontes, 14º Conde de Vila Nova de Portimão, 18º Conde de Pena de Leão, apenas para citar alguns dos seus títulos principais. Esta sessão é em homenagem ao Sr. Marquês de Abrantes nos 25 anos da sua morte. E aquilo que nos reúne aqui, em torno da figura do homenageado, diz respeito a duas das suas qualidades que todos nós aqui prezamos, como autor e como sócio deste Instituto. Duas condições praticamente inextricáveis uma da outra, uma vez que o Sr. Marquês de Abrantes centrou a sua vida intelectual aqui nesta instituição. A família do Sr. Marquês de Abrantes quis prestar-nos nesta ocasião a honra de comparecer a esta sessão. Saúdo, em primeiro lugar, a Sra. Marquesa Viúva, a Sra. Dona Maria João Gomes de Castro e o Sr. 12º Marquês de Abrantes, Dom José de Lencastre e Távora, estendendo naturalmente os cumprimentos a todos os demais familiares aqui presentes. Para recordar essa figura ímpar que foi o Marquês de Abrantes, recorreremos na sessão de hoje a 4 testemunhos de pessoas que o irão relembrar de formas diversificadas e, creio, complementares. Teremos como primeiro orador o Dr. Pedro Sameiro, sócio efetivo e presidente de honra do Instituto Português de Heráldica. Como segunda oradora, a professora doutora Maria do Rosário Murujão, sócia correspondente do Instituto, professora da Universidade de Coimbra e especialista em sigilografia. Em terceiro lugar, o Dr. Carlos Bobone, sócio efetivo do Instituto. E, por fim, Dom João de Lencastre e Távora, Conde de Matosinhos, que prestará um testemunho enquanto filho do homenageado. E, sem mais delongas, dou, portanto, em primeiro lugar, a palavra ao Dr. Pedro Sameiro. Sr. Presidente, muito obrigado por me ter concedido a palavra. Sra. Marquesa, Sr. Marquês, minhas senhoras e meus senhores. Pediram-me que fizesse uma apresentação geral da obra do Sr. Marquês de Abrantes e vou fazê-la de uma forma muito resumida, porque a extensão da bibliografia impede que nesta sessão eu dedique um estudo verdadeiro e profundo a todos os trabalhos publicados por um heraldista tão ilustre. Dom Luís Gonzaga de Lencastre e Távora, genealogista, heraldista e sigilógrafo. Dom Luís Gonzaga de Lencastre e Távora, Marquês de Abrantes, para apenas nomear aquele dos seus títulos que mais frequentemente usava e prezava, foi sócio efetivo deste Instituto Português de Heráldica desde 1966. Parece-me que está muito. Desde 1966 a 1993. E foi-o na exata acessão da palavra. Uma parte significativa da sua produção bibliográfica encontra-se impressa nas páginas da nossa revista Armas e Troféus. E a sua presença nas sessões académicas era constante e interventora, comunicando, apreciando, sugerindo, criticando e acompanhou de forma empenhada a gestão do nosso Instituto. Era uma personalidade vincada, convencido das suas razões, o que amplamente se manifesta nas polémicas que travou, às vezes apaixonadamente.
Não tendo formação académica, possuía uma vasta cultura geral e notáveis conhecimentos nos domínios da história, especialmente nas áreas da genealogia e da heráldica. Através dos seus escritos, apercebemos-nos que estes conhecimentos especializados terão sido adquiridos fundamentalmente através dos livros de linhagens medievais, da história genealógica da Casa Real Portuguesa, dos trabalhos de Brancamp Freire, dos grandes nobiliários clássicos como o de Alão de Moraes, das obras dos cronistas, dos grandes armoriais, desde o De Ministério Armorum, ao Armeiro Mor, ao livro da Perfeição das Armas, ao livro do Guarda-Roupa, bem como da generalidade da literatura portuguesa impressa sobre a heráldica, sem que tenhamos a pretensão de, nesta enumeração, sermos exaustivos. No que respeita à literatura estrangeira sobre a heráldica, aparecem referências a Galbraith e ao seu Manuel du Blason, a Émile Guevert, o autor do excelente livro L'Héraldique, son esprit et ses lois, a Dom Faustino Menéndez Pidal, ao Barão Pinoteau, René Juste Segret, Dom Vicente de Cadenas, Buttel, Salvador Moyá, Júlio de Atienza, Alfredo Soto Feijó, para apenas ilustrar muitos dos livros que são referenciados nas suas notas bibliográficas. Por certo, terá contactado com autores estrangeiros nas comunicações apresentadas nos congressos internacionais de genealogia e heráldica, reunidos em Madrid, 1983, e em Lisboa, 1986, em cujas atas estão publicadas as suas próprias comunicações. Mas seria imperdoável a omissão de uma outra fonte, onde Luís Abrantes, assim era conhecido no meio académico, retirou muitos dos temas e informações que são a base ou o objeto dos seus estudos. O arquivo da Casa de Abrantes, importante acervo de documentos que, tendo sido depositados pelo nono Marquês de Abrantes no Arquivo Histórico do Ministério das Finanças, voltou à posse do titular da Casa e de que hoje se encontra parte substancial depositado no arquivo da Torre do Tombo. Trata-se de um arquivo riquíssimo, constituído a partir de diversos fundos documentais das casas senhoriais em que entroncou a Casa de Abrantes. Traçado este panorama geral, importa passar em revista o que consideramos ser as expressões mais significativas da obra do Marquês de Abrantes. Podemos agrupar a obra de Luís Abrantes nos seguintes núcleos: História e heráldica da família do autor, heráldica e sigilografia em geral, heráldica e genealogia em geral, sigilografia e outros temas onde se incluem apreciações biobibliográficas e obras literárias. No primeiro núcleo, agrupamos as seguintes obras: a genealogia do primeiro Marquês de Abrantes, a heráldica da Casa de Abrantes, nos seus diversos tomos, por exemplo, os Góis e Lemos, os Silveiras e Pestanas, os Valentes e Castelo Brancos, os Sás e Lencastres, e os Almeidas, primitivos senhores da Casa de Abrantes. Pertence também a este núcleo um outro escrito, que é uma joia do Renascimento português, da Capela do Esporão, na Sé de Évora. Preferimos não colocar aqui, mas no núcleo de sigilografia, os apontamentos de vários selos de pessoas da família do autor. Tem igualmente aqui cabimento o estudo biográfico de Dom Luís da Silveira, primeiro conde da Sortelha. Agrupamos num segundo conjunto a heráldica funerária do conde Dom Pedro de Menezes, apontamentos de heráldica medieval portuguesa, onde também se referem matrizes sigilares, apontamentos de armaria medieval portuguesa, a heráldica dos Sousões, no claustro de Silêncio de Alcobaça, o selo medieval de Coimbra e o seu simbolismo esotérico, a heráldica portuguesa além fronteiras, apontamentos de armaria medieval portuguesa, era um título que era recorrente na obra do autor e onde ele ia inscrevendo vários temas, como seja, neste caso, os reis de armas ao serviço de Dom Afonso III e Dom Dinis, um monumento heráldico português do século XIII, ainda o esboço de um armorial medieval português, apontamentos de armaria medieval portuguesa, da origem das armas de Portugal, a heráldica medieval na Sé de Lisboa,
a introdução ao estudo da heráldica e apontamentos da armaria medieval portuguesa, as armas dos Ribadouro. Não estou a ser exaustivo e seria extremamente fatigante se o fosse. Vêm em terceiro lugar os apontamentos de esfragística portuguesa, de novo o selo Dona Constança Gil, um selo medieval português da Ordem do Templo, o culto mariano na sigilografia medieval portuguesa e o estudo da sigilografia medieval portuguesa, que havia de ser completado com os respectivos índices editado pelo Instituto Português de Heráldica em 1990. O último grupo de obras reuniremos, entre outras, as Pretensões e Pretendentes e Companhia, que é um texto polémico muito interessante publicado nas Armas e Troféus, e a biografia romanceada da Marquesa de Távora. Não sendo possível nem razoável abalançarmos uma apreciação de todas e cada uma destas obras, faremos uma apreciação por núcleos, com comentários mais ou menos extensos a propósito do que nos parece, das que nos parecem ser as situações mais significativas. No primeiro núcleo de trabalhos, destacamos a genealogia do primeiro Marquês de Abrantes e o político que dedicou à heráldica da Casa de Abrantes. A genealogia é um estudo biográfico e genealógico com apêndice heráldico feito em moldes clássicos, bem documentado e cujo especial interesse resulta da figura do biografado, uma das estrelas da diplomacia joanina. Os diversos capítulos da heráldica da Casa de Abrantes são, sem sombra de dúvida, um dos mais interessantes trabalhos do autor, onde reconhecemos como fonte de inspiração metodológica os brasões da Sala de Sintra de Brancamp Freire. Com base fundamentalmente em fontes documentais do riquíssimo arquivo da sua casa, Luís Abrantes vai percorrendo as diversas linhagens que estiveram na base dos morgadios e títulos que em si reuniu. Faz uma leitura crítica dos nobiliários medievais, compara-os com os estudos de autores recentes, coteja estes dados com os vestígios heráldicos existentes, sejam eles pedras tumulares, lápides ou selos, com o objetivo de determinar os mais antigos testemunhos existentes das armas, as razões das respectivas ordenações heráldicas e as evoluções posteriores que sofreram, até ao limite da sua substituição, como sucedeu com as armas antigas dos góis. A análise dos monumentos heráldicos leva por vezes a estudos de heráldica comparada, como sucede com o timbre de plumas da Pedra de Armas de Castelo Branco Novo. Noutros casos, dá-nos conta das suas dúvidas e tentativas várias para encontrar a solução convincente, como a de que a linhagem deverá ser atribuídas à versão original das armas fachadas que vieram a ser usadas pelos Pestanas e pelos Silveiras. Estes estudos de heráldica familiar encontram-se singularmente valorizados pela publicação em apêndice de documentos inéditos dos muitos que compunham o acervo do seu arquivo familiar. No escrito sobre os Vasconcelos, Morgados do Esporão, segue-se outra metodologia. A heráldica cede o seu lugar à história da arte. Passando ao segundo de trabalhos, mencionamos em primeiro lugar os estudos sobre a heráldica medieval portuguesa, um dos principais campos de interesse de Luís Abrantes, em concorrência com a sigilografia. Aí encontramos um inventário de 5 peças gravadas, matrizes sigilares, placas identificadoras de ataúde e firmais, com especial referência para uma delas, onde o autor reconhece uma representação das primeiras armas da família Magalhães, um estudo sobre os sinais heráldicos dos Sousas, no claustro de Silêncio Alcobaça. O outro tema da heráldica, ou mais rigorosamente da simbologia medieval, é tratado na citada comunicação, um monumento heráldico português do século XIII, onde pretende decifrar a simbologia de inspiração do sinal rodado de Dom Pedro Afonso, aposto no funeral de Arega no ano de 1239, acabando por formular várias hipóteses plausíveis de interpretação. Ao falar do selo medieval de Coimbra, o Marquês de Abrantes ingressa nos caminhos da heráldica concelhia, a que não dedica particular atenção na sua obra impressa, mas de que tratou repetidamente como membro da subcomissão de heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, encontrando-se a sua colaboração
recolhida em variadíssimos processos de emissão de pareceres. O tema do simbolismo do selo de Coimbra é abordado de uma maneira não usual ao autor. Não hesita em sair da área de conforto que lhe proporcionam as fontes documentais e monumentais, para se lançar nos domínios da história da cultura e da antropologia cultural. A tese defendida na comunicação apresentada ao primeiro Congresso Internacional de Genealogia de Madrid, com o título interrogado Reis de Armas ao serviço de Dom Afonso III e Dom Dinis, baseia-se não na descoberta de documentos elucidativos e de incontestada autenticidade, mas num processo dedutivo em que se interrelacionam factos e influências culturais, reconhecendo honestamente o autor que o acolhimento das suas propostas não é de todo fácil, o que não retira o mérito à investigação e à solução propugnada. No esboço de um armorial medieval português, é feita uma sugestão que, aliás, mantém toda a atualidade e consiste em ultrapassar a barreira dos armoriais portugueses do século XVI e organizar de forma sistemática e documentada a recolha das armas anteriormente existentes, de que se conhecem numerosos exemplos em monumentos tumulares, selos e outros suportes. A proposta era e é merecedora do melhor acolhimento, sobretudo quando verificamos que de 1986 para cá, a data da publicação do trabalho, foi consideravelmente aumentado o conjunto das armas medievais conhecidas. Importa deixar uma menção especial ao estudo publicado em Armas e Troféus da origem das armas de Portugal, onde, com muitos e atendíveis argumentos, se opõe a algumas posições assumidas pelo barão Pinoteau, contra ele sustentando a autenticidade de selos atribuíveis a Dom Afonso I e admitindo a existência de uma simbologia real baseada em no elemento proto-heráldico do carbúnculo, de resto observável nas figurações conhecidas do escudo de guerra de Dom Afonso I. Deixamos para a última apreciação da introdução ao estudo da heráldica. Os trabalhos até agora referidos são de natureza essencialmente monográfica, ainda que a sua extensão seja significativa, como no caso da heráldica da Casa de Abrantes. Mas, nesta introdução, o projeto é mais ambicioso e visa proporcionar ao leitor uma visão alargada, ainda que resumida, da heráldica portuguesa, porque é dela que se trata. A obra inclui como objeto principal uma história da heráldica de família no nosso país, completada com algumas referências na parte final àquilo que o autor designa por outros tipos de heráldica. É extremamente positivo olhar para a heráldica de um ponto de vista histórico, percebendo que ela foi evoluindo, mercê da evolução cultural, dos gostos, da sucessão de formas diversas de expressão artística e de impactos regulamentares. Muitos outros têm uma abordagem normativa da heráldica como algo cristalizado e regido por princípios imutáveis. Não foi e não é assim. Para melhor expor a evolução da heráldica nacional, Luís Abrantes considera repartida em diversos períodos, realçando as suas características dominantes em matéria heráldica, umas delas inovadoras, e a relação entre as mesmas e a evolução política e cultural do país. Todos sabemos que a evolução dos fenómenos culturais não se processa por uma sucessão de compartimentos estanques. As modificações são muitas vezes de discreto nascimento e só se evidenciam com o correr do tempo. Nem outra coisa é sugerida na obra que comentamos. A repartição adotada não é original, com mais ou menos rigor já havia sido seguida e proposta por outros. Luís Abrantes teve o mérito de a reformular e de a fundamentar de maneira muito clara. Mas o que nos parece ter sido o seu legado mais inovador ao estudo da armaria portuguesa resulta dos seus trabalhos de sigilografia, e sobre esta matéria só sumariamente me deterei. O interesse pela sigilografia e o reconhecimento da sua importância para o estudo da heráldica constituíram matérias às quais o nosso Instituto concedeu continuada atenção.
do que é flagrante exemplo a proposta de Francisco Simas Alves de Azevedo de constituição de um corpus sigilográfico heráldico, que é citado pelo Marquês de Abrantes, a qual dedica a estes temas vários estudos monográficos e 2 trabalhos de âmbito mais genérico que iremos brevemente comentar. O que podemos considerar o primeiro ensaio, em que são apurados modelos descritivos mais tarde desenvolvidos no estudo da sigilografia medieval portuguesa, são os apontamentos de esfragística portuguesa saídos à luz em 1972. Trata-se de um inventário de selos, compreendidos num período que vai dos finais do século XV a inícios do século XIX, e se encontram apostos em documentos diversos do arquivo da Casa de Abrantes, o que nos permitem acompanhar a evolução dos usos e gostos heráldicos ao longo deste período. O já referido estudo da sigilografia medieval portuguesa é obra de grande vulto produzida pelo Marquês de Abrantes e que ficará como um marco de muito apreciável valor para o estudo da heráldica e da sigilografia portuguesas. Por opção do autor, não foram tratados os selos reais, salvo em algum caso especiais, e também, por contingências várias, os seus trabalhos de inventariação ficaram circunscritos aos fundos do arquivo da Torre do Tombo, da Universidade do Minho e do Museu Nacional de Arqueologia. Mas o facto de não cobrir todo o universo possível não traz qualquer demérito a esta obra pioneira. Apenas podemos lamentar que uma morte prematura não tenha permitido alargar o âmbito destes trabalhos. Foram inventariadas um total de 503 matrizes sigilares e selos medievais devidamente escritos. Poderá ser que haja dúvidas ou discordâncias quanto ao teor de algumas destas descrições, o que escassamente releva no conjunto do trabalho realizado, cujo brilho não fica ofuscado por tais observações, mesmo por corretas que sejam, dada a vastidão do que foi feito e saliente-se, mais uma vez, de forma pioneira. Luís Abrantes deixou outras obras que escapam aos domínios puros da investigação heráldica e sigilográfica e genealógica. Entre elas cabe menção especial o livro Dona Leonor de Távora, O Tempo da Ira, que mereceu uma emocionada evocação por parte de outro grande vulto do Instituto Português de Heráldica, o seu antigo presidente, professor Luís de Melo Vaz de Sampaio. Por tudo isto, é o Marquês de Abrantes, Dom Luís Gonzaga de Lencastre e Távora, legitimamente credor da homenagem que hoje se lhe tributa e a que, com muito gosto, me associo. Muito obrigado.